A Justiça de São Paulo concedeu liberdade provisória às 4 jogadoras do River Plate da Argentina presas sob acusação de injúria racial durante a partida contra o Grêmio pela Brasil Ladies Cup, torneio de futebol feminino em São Paulo. A Beatriz Manfredini está ao vivo com a gente e vai trazer mais informações. Pois é, David, elas foram presas no último dia 20, não sexta-feira ontem, né? Na sexta-feira anterior, durante uma partida contra o Grêmio, né? A partida que começou ali bem e terminou mal depois que o Grêmio empatou, então, com o time feminino do River Plate. Tudo isso foi no estádio do Canindé, aqui na capital paulista. Logo depois do empate, começou uma confusão em que algumas jogadoras do River Plate, do time argentino, inclusive, foram pegas em flagrante imitando macacos. E aí elas foram presas, então, por injúria racial. Foram 4 jogadoras do River Plate, o time feminino da Argentina, que foram presas na ocasião. Depois da prisão em flagrante, elas tiveram a prisão convertida em preventiva, né? E, inclusive, passaram o Natal presas no Carandiru. Inclusive, elas tentaram um habeas corpus, não conseguiram no último dia 24, foi negado, passaram o Natal presas então, e agora o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo decidiu conceder essa liberdade provisória às 4 jogadoras. Essa liberdade provisória, ela tem alguns momentos ali em que elas precisam fazer coisas para não perder a liberdade provisória, né? Tem algumas coisas que não podem ser negociadas, como, por exemplo, não podem mudar de endereço sem avisar, precisam comparecer a algumas audiências periodicamente, então, no Tribunal de Justiça de São Paulo, mas a liberdade provisória foi concedida. Tudo isso ocorreu, então, no último dia 20 de dezembro. Agora o Tribunal de Justiça autoriza essa liberdade. Claro que a gente vai continuar acompanhando esse caso, David. Sem dúvida alguma. Muito obrigado pelas suas informações, Beatriz. A gente chama os nossos comentaristas agora para falar sobre esse assunto. Primeiramente, Diogo da Luz. Pois é, indiscutivelmente, Paula, a questão racial é importantíssima e ela deve ser combatida com muita intensidade. Não tem o menor sentido haver preconceito racial. Ainda mais num país com tanta miscigenação como o Brasil. Essa semana eu tive notícia de um restaurante italiano tradicionalíssimo, cujo dono é português, e lá se canta a ópera e é um japonês que canta. E o chefe dos garçons é da Bahia. Veja essa mistura de nacionalidades e de culturas que é muito forte no Brasil e precisa ser valorizada. A questão que eu fico em dúvida é se é pela cadeia que nós vamos resolver essa questão, que nós vamos melhorar o entrosamento, até porque tem questões culturais muito diferentes entre os países. Me parece que é mais importante nós realçarmos a capacidade que nós temos de nos miscigenar, de conviver com os diferentes, do que ficar enaltecendo os erros cometidos por muitos que ainda acontecem. A injúria racial, sob qualquer perspectiva, é infame, é grotesca, é nojenta. E a injúria racial é quando alguém é atacado, tão somente pela sua raça, pela sua etnia, pela sua religião e, inclusive, hoje, pela sua formação sexual, pela sua orientação sexual. Ela não se justifica sobre nenhum argumento, ainda que cultural. Me lembro que, no passado, veio uma torcida num time estrangeiro que chamava Holocausto colombiano, Holocausto boliviano, alguma coisa assim. E o jornalista da Bolívia dizia que para eles é muito comum esse tipo de argumento, esse tipo de fala. Como alguns jornalistas também argentinos já se manifestaram no sentido de que lá para os argentinos, fazer gestos de provocação como se os brasileiros fossem macacos é como chamar o pessoal do River Plate de los gadinhas, que seria algo atinente ao futebol. Não é. Racismo não se debate, racismo se combate. E o direito penal é a última rácio, é o último momento. Se não foi possível combater pelo diálogo, que se punam esses infratores infames que provocam ainda crimes como injúria racial.